Vamos fazer contato com a professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia da Universidade Federal do Ceará, Monalisa Torres. Bom dia, Monalisa. Bom dia a todos, bom dia ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Monalisa, ontem nós tivemos a eleição de Sarto Nogueira, do PDT, em Fortaleza. Com 100% das urnas apuradas, ele obteve 51,69% dos votos e Capitão Wagner teve 48,31%. Queria que você analisasse esse resultado também, avaliando o porquê dessa distância ter sido tão menor do que as pesquisas indicavam, pelo menos até a véspera da eleição. Bom, acho que acredito que uma das grandes questões que foram possíveis para explicar essa diferença pequena foi o desgaste que foi sendo gestado ao longo das campanhas eleitorais. O segundo turno acabou sendo um segundo turno extremamente polarizado. E essa polarização foi fruto de uma campanha negativa de ambas as candidaturas. Né? E soma-se a isso, eu acredito que esse talvez seja o ponto central dessa diferença, o próprio desgaste de um grupo que já vem há muito tempo comandando a capital cearense, que é o grupo que tem como das principais lideranças os Ferreira Gomes. Não custa lembrar que o candidato Sarto, o candidato pedetista, a indicação, né, a representação do governismo na capital cearense, é uma figura muito próxima aos Ferreira Gomes. Então, a capital cearense já elegeu, digamos assim, ao terceiro mandato consecutivo de uma liderança ligada ao grupo dos Ferreira Gomes. Então, de fato, há um desgaste natural pelo tempo muito grande de gestão. E isso foi muito explorado na campanha de Capitão Wagner. Né? Eu acredito que tenha sido um dos elementos que contribuiu para essa diferença muito grande. Além disso, também é importante destacar aqui que a própria campanha a campanha pedetista, a campanha governista, no primeiro turno foi muito orientou uma campanha muito negativa em relação à candidatura petista. Né? Então, os eleitores petistas, aqueles fiéis eleitores de Luiziane Lins aqui na capital, também se sentiram, em parte, desconfortáveis em votar em Sarto, ainda que o PT na capital colocasse e se unisse a essa frente anti-bolsonarista, que representaria a candidatura de Capitão Wagner, havia um desconforto muito grande de parte de eleitores petistas no voto a Sarto. E isso, inclusive, ficou muito visível, né, no distanciamento que a Luiziane teve em relação às campanhas no segundo turno. Né, o PT apoiou o Sarto, mas a Luiziane em si, ela não se posicionou, ela, claro, falava que não era contra uma candidatura que representasse ou que tivesse alinhamento com Bolsonaro, mas ela, propriamente falando, evitou qualquer tipo de exposição e apoio mais explícito à candidatura de Sarto Nogueira. E nas vésperas das eleições, o próprio irmão da candidata petista, ele saiu às redes sociais, fez uma gravação em apoio a Capitão Wagner. Então, esses são alguns elementos que eu acredito ajudam a explicar essa diferença tão apertada de votos que acabou contrariando, digamos assim, a margem que tinha sido colocado pelas pesquisas de intenção de voto aqui na capital. E como é que você avalia a campanha em si nesse segundo turno, né? Porque a gente teve em outras capitais uma disputa muito grande, mas baseada em fake news, também em questões do campo moral. Isso também aconteceu em Fortaleza ou acabou ficando em segundo plano? Foi mais uma discussão em termos políticos e administrativos, Monalisa? Aqui o segundo turno também foi bem polarizado, né? Quando a gente observou um primeiro turno que teve uma pauta mais voltada e mais, digamos assim, interessada em questões locais, o segundo turno ele foi muito polarizado. Do ponto de vista de campanhas negativas, do ponto de vista da tentativa de desgaste do adversário e a mobilização de lideranças ali do entorno que estariam apadrinhando essas candidaturas, essa foi uma estratégia muito utilizada aqui em Fortaleza, né, por ambas as candidaturas que foram ao segundo turno, ambas exploraram esse apadrinhamento que estava ali vinculado às candidaturas e de uma forma negativa, né? E isso tentando, claro, colocar para
colocar para o eleitor explorando o não voto, né, explorando a rejeição para a captura do voto útil. Então, eu acredito que esse foi um elemento muito, muito visível aqui. Um aspecto interessante, que inclusive foi muito pautado pela mídia nacional, foi a perspectiva de que o PDT a nível estadual, né, ou desculpa, a nível local, conseguiu ensaiar uma grande frente suprapartidária contra a candidatura bolsonarista. Então, foi interessante a gente observar como eles conseguiram aqui juntar partidos dos diferentes espectros ideológicos, tanto à esquerda quanto à direita. Então, tivemos, no segundo turno, uma aliança ampla entre PDT, PT, DEM, PSD, né? Então, partidos assim que dentro do espectro ideológico estariam em campos opostos, mas que conseguiram se identificar e se unir, né, diante da oposição a uma candidatura em comum. Né? Então, uma frente anti-bolsonarista que foi ensaiada aqui a partir da candidatura de Sarto, se colocando e se posicionando contra uma candidatura que representaria o bolsonarismo na capital. E ainda que tenha sido uma derrota do bolsonarismo, ele conseguiu até uma votação relevante, né? O capitão Wagner, a gente conversava aqui no primeiro turno, Mona Lisa, você apontava inclusive pesquisas mostrando a alta rejeição que o presidente Jair Bolsonaro tem em Fortaleza. De certa forma, esse resultado não surpreende, porque o capitão Wagner parece que ele conseguiu incorporar valores bolsonaristas, mas não necessariamente se atrelando à figura de Jair Bolsonaro. Fez aí um pouco essa ginástica. Como que você viu isso? Esse resultado, na verdade, que é bastante relevante, apesar da derrota dele. Do ponto de vista da comunicação, a campanha do Wagner foi muito bem planejada. Agora, uma questão é importante a gente considerar: o Wagner anterior ao Bolsonaro. O Wagner já é uma figura conhecida aqui desde a década de 2010, né? Então, em 2012, ele já se lança ali como uma liderança importante. Aí, em 2012, a partir da greve da Polícia Militar, que ele surge no cenário político como uma liderança que já começa ali a fazer um antagonismo aos Ferreira Gomes. Na época, o Cid era o governador. Em 2012, que foi ano de eleição, ele se tornou o o vereador mais votado do município de Fortaleza. Em 2016, em 2014, ele é eleito deputado estadual mais votado do estado. Em 2016, ele tenta a prefeitura de Fortaleza, vai ao segundo turno com o candidato em reeleição, Roberto Cláudio. E em 2018, ele é o deputado federal mais votado. Então, ele já tem um recall, ele já tem uma trajetória política que é anterior a Bolsonaro. Em 2018 é que ele começa a fazer essa aproximação com Bolsonaro e é ele que monta o palanque de Bolsonaro na capital. Né? E como é uma liderança ali que, de alguma forma, incorpora, né, algumas pautas que são caras para o campo da direita, a partir de 2018 ele consegue se fortalecer mais e galvaniza esses apoios, essas lideranças que são mais vinculadas ao campo da direita. A partir de 2018 também é que ele faz essa aproximação com o Bolsonaro e algumas figuras no estado do Ceará que são bolsonaristas, né, apoiadoras fiéis do presidente. Então é a partir dali que ele começa digamos assim, essa aproximação com essas lideranças, essas pautas se tornam mais claras. Ele continua em campanha, porque o Wagner não parou de fazer campanha desde 2016, depois da derrota de 2016, ele continuou fazendo campanha. Né? Então, ele já vem se consolidando como uma figura de oposição muito forte no estado. Né? E na capital, sobretudo, que é a principal base eleitoral dele. Mas em 2020, ele faz ali, do ponto de vista da comunicação e da campanha eleitoral, ele consegue articular uma narrativa que o coloca como uma figura independente. Apesar da tentativa muito explícita de diferentes candidaturas da oposição taxarem de bolsonarista, ele, nas produções das campanhas eleitorais, ele tenta ali pontuar algumas críticas ao governo, né, nesse jogo de aproximação e distanciamento, né, mostrando que, apesar de concordar e de ter algum tipo de aliança com o governo Bolsonaro, ele teria críticas ao governo, ele não é subordinado ao presidente e, portanto, seria uma candidatura independente. Então, essa narrativa que ele vai montando ao longo das campanhas, ele consegue, de alguma forma, não se colar, ou pelo menos, eu acredito que
né, do ponto de vista da campanha, da forma como a campanha do Sarto foi, da forma como a campanha do Wagner foi montada em cima desse discurso, ele conseguiu ali não se tornar tão vinculado, né, pelo ponto de vista assim na cabeça do eleitor médio, ele conseguiu não ser de forma tão associada, tão explícita associada à campanha nessa aliança a Bolsonaro, né? Então, nessa perspectiva que eu acredito que ela foi exitosa, né? E conseguiu se mostrar um candidato independente. Agora, Mona Lisa, você destacou essa questão do embate ali entre PDT e PT no primeiro turno, mas no segundo turno o governador Camilo Santana manifestou apoio a Sarto. Você acha que PT e PDT vão continuar caminhando juntos, pelo menos no âmbito do governo do estado, daqui a 2 anos? Bom, o Camilo Santana é uma figura interessante porque, assim, apesar de petista, ele é uma liderança alinhada ao grupo dos Ferreira Gomes. O PT aqui no estado do Ceará, ele tem esses 2 aspectos. Tem o PT mais ideológico, do ponto de vista de alinhado às diretrizes nacionais, e tem um PT ali que é mais próximo à figura de Camilo e que, portanto, transita, né, entre o PT e o grupo dos Ferreira Gomes. O Camilo Santana, desde o início da campanha, no primeiro turno, ele já se insinuava como uma liderança que apoiaria a candidatura governista. Inclusive, o vice na chapa de Sarto, que é o sociólogo Elcio Batista, ele foi uma indicação do próprio Camilo Santana, um nome de confiança que já trabalhou nas secretarias, né, próximas a Camilo. Então, ele já teria ali um dedo do Camilo Santana nessa montagem dos arranjos eleitorais. Durante o primeiro turno, em função da candidatura petista, o Camilo não pôde se pronunciar, não pôde se declarar de forma muito explícita, mas isso não impediu de que ele participasse de alguma forma, ainda que indiretamente, das campanhas. Ele foi um dos principais, digamos assim, protagonistas de embates que surgiram ao longo do primeiro turno, principalmente na produção ou na ampliação do desgaste de Wagner, ao trazer para o debate, para a cena pública, o debate sobre a participação de Wagner nos motins, tanto de 2012 quanto de 2020, não, de 2019 e 2020. Então, assim, ele acabou, de alguma forma, ali tentando, né, atuar, ainda que indiretamente, tentando favorecer, claro, a candidatura que ele apoiava, mas a partir desse embate indireto, né, sobretudo trazendo esses eventos que foram muito negativos, né, do ponto de vista eleitoral. A população, né, tem uma lembrança, uma memória ruim desses motins, e isso acabou ajudando a aumentar o índice de rejeição de Wagner. E no segundo turno, já sem os impedimentos legais, ele abraça a campanha de Sarto e faz inclusive peças publicitárias para apoiar Sarto, participa de alguns eventos. Então, né, a participação dele acaba se tornando muito mais importante. E eu acredito, inclusive, que os grandes cabos eleitorais, os grandes apoiadores que emprestaram seu prestígio e que produziram, de alguma forma, esse crescimento acelerado de Sarto, que, inclusive, pode ter tido efeitos importantes na sua vitória, foram o Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza do PDT, e Camilo Santana, o governador do petista, que ambos têm uma aprovação muito boa aqui na capital, sobretudo, né, depois da forma como eles conseguiram gerir as crises sanitárias aqui no estado, né, tanto na capital quanto no estado. Então foram figuras muito importantes que, emprestando seu apoio, conseguiram de alguma forma ali transferir em menor ou maior grau votos para a candidatura de Sarto. Mona Lisa, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, é sempre um prazer. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, e sempre que precisarem estaremos à disposição. Obrigado, bom dia. Conversamos aqui com a professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia da Universidade Federal do Ceará, Mona Lisa Torres. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.